Vamos agora chegar pertinho porque tem conexão. O equinócio de outono acontece todos os anos no dia 20 ou 21 de março no hemisfério sul, onde está localizado o nosso país, o Brasil. Este ano, o equinócio de outono acontece amanhã, no dia 20 de março, por volta das 6h37 da manhã. O que representa esse fenômeno astronômico e qual a relação com as estações do ano? Na conexão está a queridinha aqui do pessoal físico, Marcelo Girardi. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor. Oi, Gisele, boa tarde para você, boa tarde a todos e um prazer falar com vocês mais uma vez. O que é o equinócio de outono? O equinócio, ele marca o prefixo equi, né? Então, igualdade. Se a gente começar a perceber o caminho que o Sol percorre no céu ao longo do ano, a gente vai ver que ele é diferente. Até a própria sombra, quem tem uma janela em casa consegue perceber que, por exemplo, 8 horas da manhã, num determinado dia, num determinado mês, não gera a mesma iluminação dentro de casa do que o mesmo horário em outro mês. Ou seja, a gente tem épocas em que os dias são mais longos que as noites, durante o verão, por exemplo, aqui, e a gente tem épocas em que os dias são mais curtos que as noites. E o equinócio marca, portanto, a igualdade, que acontece 2 vezes por ano. Então, a gente tem o equinócio de outono, por volta do dia 20 de março, e a gente tem o equinócio de primavera, que aqui para o hemisfério sul é lá por volta do dia 20 de setembro. Lembro a curiosidade de que para o hemisfério norte é ao contrário, as estações são trocadas. Então, amanhã, que a gente está tendo aqui o equinócio de primavera, aliás, de outono, eles estão tendo lá o equinócio de primavera. Agora, doutor Marcelo, qual a diferença entre equinócio e solstício? É justamente essa questão da iluminação. Então, os solstícios, eles marcam os dias mais longos ou as noites mais longas, depende de qual hemisfério você está. Então, por exemplo, aqui no hemisfério sul, lá por volta de 20 de dezembro, a gente tem o nosso solstício de verão, ou seja, o dia mais longo do ano para nós e a noite mais curta. Nesse mesmo dia, no hemisfério norte, eles têm o solstício de inverno, ou seja, o dia mais curto e a noite mais longa. Tá? Então, os solstícios marcam o ápice de dias e noites, e os equinócios marcam a igualdade dos períodos de dias e noites. Agora, qual a influência, da astronomia, disso tudo que você explicou, desse posicionamento, com as estações do ano? Olha, Gisele, se a gente for parar para pensar, ao longo da história da humanidade, entender as estações do ano era fundamental. Então, eu vi a matéria anterior, ele se referindo à história, às tradições, por meio de um folhetim. Não existia folhetim na Grécia Antiga, por exemplo. Não existia folhetim no Egito, etc. Mas todas essas civilizações, elas entendiam a astronomia porque a explicação das estações do ano reside na astronomia. E construíram grandes monumentos, inclusive, como Stonehenge, na Inglaterra, que são monumentos astronômicos do ponto de vista do significado. Bom, eu não consigo deixar de registrar esse ponto da nossa história. É muito interessante a gente pensar nisso. Mas vamos lá. Do ponto de vista astronômico, o que acontece é que se a gente imaginar que essa minha mão aqui é o Sol, o eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao plano da órbita da Terra em torno do Sol. Então, olha lá, Gisele, em determinado momento da nossa órbita, Sol aqui e Terra aqui, veja, o hemisfério sul é muito mais iluminado que o hemisfério norte lá na outra ponta. 6 meses depois, quando a Terra está do outro lado, acontece o contrário, ou seja, o norte passa a ser mais iluminado que o sul. É exatamente esse fato astronômico que gera os solstícios. Então, no máximo da iluminação do sul é o solstício de verão para nós e o de inverno para eles. E do outro lado, a gente tem o solstício de verão no norte e o solstício de inverno para nós. E quando a Terra está no meio do caminho, são os equinócios. Então, tem tudo a ver com astronomia. E assim, doutor, para finalizar, então, por isso que a gente vê essas características, em cada estação, verão, outono, inverno, primavera, até a vegetação, temperatura, tudo, maré, enfim, isso acaba influenciando, no nosso cotidiano. Qual a principal característica do outono?
Sem dúvida, porque o que acontece é que a gente tem iluminações distintas e o Sol é a nossa fonte de luz e calor. Essa é a questão, né? Então, quando a gente tem uma iluminação maior, certamente a gente vai passar por um ciclo de temperaturas maiores. E no inverno, o contrário. O outono marca essa transição da parte mais quente para a parte mais fria. Então, a gente começa a observar o decréscimo da temperatura. E tem a ver também com ciclos biológicos aí das plantas, etc., que daí é tema para um biólogo. Eu vou sair pela tangente dessa aí. Mas você é ótimo, sabe, né? Aquele professor de física que todo mundo queria ter, o doutor Marcelo Girardi aqui no nosso programa. Um abraço, bom fim de semana e até uma outra oportunidade. Obrigado, Gisele. Um abração para vocês. Até mais. Valeu demais.